ajuda. Boa tarde, empreendedoras. Boa tarde. Tá muito fraco. Boa tarde, empreendedoras. Boa tarde. Agora sim. Você pensa em liberar o café, aí? Passar na frente de grau, aí? Gente, é um prazer estar aqui. E obrigada, Camila, pelas palavras. Nossa, eu nunca imaginei ser apresentada assim, gente. É tão diferente, né? É tão gostoso, né, Gislaine? E eu acredito, assim, que uma vai complementar as outras. Porque eu tô percebendo que o que Thaís fala, a Carla fala, né? Vai encaixando o que a Gislaine fala. Então, gente, eu ensaiei demais pra estar aqui. Ao contrário dela, gente, foi café. Eu ensaiei muito. E tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Eu fiz aqui já também uma colinha, porque né, é minha primeira palestra também. E, já começando, eu quero assim, cumprimentando né, o que a Edislaine falou, o que é visto, gente, é lembrado. Então, uma dica pra vocês, de coração. Apareçam. Quando a gente começou aqui o evento, as pessoas chegaram. Agora tem sol, né? Mas quando chegou não tinha sol, não. Tem certeza que muitas pessoas assim, vou sentar aqui no fundinho. Não quero ficar aqui na frente. Se eu não me engano, a Gra, né? Falou, gente, vamos pra frente, gente, vamos pra frente. Poucas pessoas sentaram. Ainda falta lugar aqui ainda, ó. Então, assim, apareçam, gente. Eu sou prova viva disso. Vou jogar vôlei. Sandra jogou comigo, né, Rosana? Eu tô na frente. Não tem uma foto que eu tô atrás. Apareçam. Tá aqui, olha que oportunidade maravilhosa de vocês aparecerem. Meu vídeo vai pro Instagram, vai pro YouTube. Quem tá aqui na frente vai aparecer com mais destaque. Todos irão aparecer, mas quem está aqui na frente vai ter mais destaque. Nos stories de vocês, né, na marcação de Gra, vai ter mais destaque. Então, assim, apareçam, não tenham vergonha, apareçam. Vamos lá. Meu tema de hoje é, entre altos e baixos, eu escolhi continuar. Uma jornada real sobre constância no empreendedorismo e na vida. A história de quem decidiu nunca desistir. E aqui também, gente, né, voltando ao assunto da palestra, quando a Gra me convidou, eu falei assim, nossa, moleza. Porque ano passado tinha 8 pessoas em média, né, Gra? E aí eu comecei, gente, no grupo, 10 pessoas entrando, 15, 20. Eu falei, meu Deus, eu vou desistir. Parei de ver o grupo. Eu tô assim, ou eu desisto, ou eu continuo. Escolhi estar aqui. Mesmo com medo. Tá com medo? Vai assim mesmo. Sim. Porém, eu escuto muito, né, o Caio Carneiro, depois você pode até escutar, gente. Ele fala, a gente tem que ir sim, com medo, mas se prepare-se. Também. Então fica aí outra dica. Uma pergunta para vocês, quero que vocês levantem apenas a mão. Algumas de vocês já pensaram em desistir? Ai, que bom, não tô sozinha. Sou filha de 2 agricultores, neta de costureira, e eu trago comigo valores da minha geração. Tenho 30 anos de idade, desses 30, 7 anos trabalhando como CLT, funcionária em loja de roupa, venda de calçado, barman, segurança, entre outros. Há 5 anos que eu estou empreendendo, né, gente? Essa montanha russa que é o empreender. Sem amanhã a gente não sabe o que acontece, né? Pode vir um imprevisto, mas é muito gostoso. Se perguntar, você quer parar agora? Voltar para o CLT? Gente, trabalho com o maior orgulho de garçom de novo, de barman de novo. Mas se me perguntar, você quer voltar para o CLT? Não, não quero. Eu prefiro essa montanha russa. E eu vou falar para vocês como que eu lido com altos e baixos no meu negócio. E no final, vocês vão descobrir como que a constância faz você chegar no seu objetivo, assim como eu. Mas antes de falar sobre constância, eu quero falar de 3 verdades que a gente enfrenta, né, nessa vida empreendedora. A primeira, algumas de vocês talvez né, vão se identificar, ou todas, dias ruins. A gente sempre vai ter dias ruins. Tem dia que a gente vai, nossa, só quer um cafezinho, um aconchego, né? Eu falo com meu marido, ai, hoje eu tô sendo sentimental. Só quero um colinho. Tem dia que a gente nem colo tem, né? Só um café mesmo.
E tem dias também que a gente acorda querendo conquistar o mundo. Nossa, hoje eu vou desbravar o mundo, vou fazer isso, 200 coisas. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem dias também que as vendas vão ser altas. Ah, Paty, você não trabalha com vendas. Trabalho sim. Minhas alunas, elas são vendas. Porque se elas não for lá, né? Então, é um tipo de venda também. Tem dias que vão ter altas vendas, tem dias baixas, tem dias zero. E tá tudo bem. É aí que entra a constância. Segundo ponto, a comparação. Sempre vai ter alguém melhor que você no seu ramo. E sempre vai ter alguém pior que você no seu ramo. E tá tudo bem também. O que importa é a gente se destacar. É a gente mostrar o nosso diferencial. E eu te pergunto, qual é o seu diferencial? Pode ser um cafezinho que você oferece para o seu cliente. Pode ser um bom dia com um sorriso. Pode ser a forma como você a trata. Ah, por exemplo, né? A Dislane fez ali uma escova no cabelo da aluna, formatura. E aí, como que foi a formatura? O cabelo? É esse cuidado, sabe? Esse carinho. Por exemplo, no meu estúdio, quando as alunas faltam, eu pergunto, 2 dias, 3 dias, por que você não está vindo? É essa conexão que a gente tem que ter com os nossos clientes, nossos alunos, né? Eu falo muito aluno, tá, gente? Mas é clientes. Com as pessoas. E o terceiro, para finalizar aqui. Quando eu for grande, eu faço. Ai, quando eu for grande, eu começo a postar no Instagram. Quando eu for grande, eu começo... Quando eu for grande, eu compro um café expresso. Né? Para meus clientes, alunos. Gente, começa com café. Tá caro. Faz o chá. Faz um chá. Faz um suco. Oferece uma água, gente. Já vi relatos de gente que foi, às vezes, né? Fazer tal procedimento, a pessoa não ofereceu uma água. Ficou lá 3, 4 horas. Então, assim, esse carinho, esse cuidado, sabe? A gente tem que ter com o nosso cliente. E aí, deixa eu contar pra vocês rapidinho uma história verídica. Pra quem não sabe, eu fui sócia. Vocês conhecem Jéssica Gonçalves, certo? Cerimonial. Eu fui sócia dela. Antigamente, né, era GB Cerimonial, GB de Gonçalves e B de Bernardino da minha parte. E a gente começou com pensamento de gente grande. Porque a gente queria que a nossa empresa, né, fosse grande. Igual de Viçosa. Tinha referência da seminarista lá de Viçosa. Para isso, a gente começou a fazer tudo certinho. Pensando grande. Por exemplo, primeiro evento. A gente não tinha contrato. A gente fez um contrato. Mas não foi assim um contrato assim, de folha, normal. Não, a gente fez o contrato. A gente buscou advogado, a gente fez o contrato. A gente buscou parceiros. Não foi 1 ou 2, a gente buscou todos. Preço baixo, médio, alto. Os ruins para ter o feedback, os bons para dar o feedback para o cliente. Então, assim, outra coisa, cronograma. A gente não fez apenas um checklist. Entrada, noivo, padrinho. Não. A gente fez o cronograma. Independente, né? Da pessoa que tivesse, fosse 15 anos, casamento. A gente começou grande. Porque lá na frente, a gente chegasse lá, a gente não precisava mais se preocupar com esses detalhes. Porque tinha outras coisas mais além, né? Pra gente poder preocupar. E nisso, eu decidi parar. Eu encerrei a minha trajetória com ela. Por quê? Porque eu vi que eu não dava amor o suficiente para continuar. Eu estava ali por dinheiro, não por amor. Então, assim, eu desisti sim da empresa GB Cerimonial. Eu não desisti de ser empreendedora, que é bem diferente. Tá bom? E como, né, se não me engano, acho que foi a Thaís que falou, o dinheiro realmente é consequências quando a gente faz algo que a gente gosta. E eu me encontrei aí, né, no movimento, na saúde, no bem-estar. E realmente eu faço, assim, o que eu gosto mesmo, sabe? Quando a gente levanta da cama e fala assim, nossa, eu vou trabalhar. Porque eu tive dos 2 lados. Então, às vezes, eu ia trabalhar no comércio, né? Nossa, gente, eu tenho que ir hoje. Ai, meu Deus, tá chovendo. E a gente vai. Teve algumas vezes que eu ia empurrada. Não sei se é cansaço, por não gostar de estar ali, mas às vezes eu ia empurrada. Agora não, eu vou porque realmente eu quero estar. Eu quero dar aula. Eu quero fazer as meninas suarem. Né, Sandra? Ela mesmo não soa não, né? Olha só, gente. Jogador, treinador não treina não, né? E o que me fez continuar foi a constância. Por quê? Eu entendi que
Cair, a gente cai. Um dia triste, 2 dias, ok. Porque tristeza também faz parte, né, do nosso sentimento. Mas 1 semana, 2, gente, a gente tem que procurar ajuda. Tá? Faça igual eu, procuro terapia. Eu faço. Recomendo, tá? E levantar, gente, tem que levantar rápido. A gente tem que, empreendedora tem que ter pensar rápido, agir rápido. Mas pausas também são necessárias, tá? Equilíbrio. Comemore também, gente, suas pequenas vitórias. Então, por exemplo, aqui agora, eu vou sair daqui na hora que falar assim, terminei a palestra. Eu vou comemorar, gente, que eu consegui, que eu finalizei, que eu vim. Então, assim, seja sair, né, com o seu marido, tomar um vinho, comer um peixe, até mesmo você sozinha mesmo, né, brinda lá uma água, mas comemore que você, né, fez aquilo, ou aquela venda. Tá ok? Outro ponto também, continuar. Que eu acho que foi o que a Carla, se não me engano, falou. A gente deve continuar. Sol, chuva, na tristeza, na alegria. Igual eu falei, uma pausa é necessário. A gente não pode que essa pausa demore, né, tanto tempo. Assim também é no Instagram, viu, gente? Tem gente que demora 2 meses para voltar. E hoje, gente, o Instagram, infelizmente, é a vitrine. Eu preciso também ter mais constância, além do que eu faço, mas não tem jeito. É a nossa vitrine hoje. E aí vem uma pergunta assim, que me mudou tudo quando eu escutei ela. Que é, o que acontece se eu não parar? Faça essa pergunta vocês também. O que acontece se vocês não parar? Por exemplo, se eu tivesse desistido, que passou pela minha cabeça, sei lá, tô passando mal. Não vou hoje, não. Eu estaria em casa, deitado no sofá, vendo filme com meu marido. Nada ia estar acontecendo. Eu decidi vir enfrentar. Olha que tanta oportunidade. Posso impactar uma vida, posso inspirar alguma pessoa. Alguém pode gostar da minha palestra e me contratar depois, não sei. Mas não é? Posso aqui também ter alunos futuros. Nossa, parte do orelha que você falou lá, vou treinar com você. Tá vendo só? Vocês mesmos podem comentar com outras pessoas e falar sobre mim. Olha o tanto de janelas que eu abri. Eu sentei aqui na frente. Apareci para vários vídeos. Olha que oportunidade, gente. Estou aparecendo ainda, né? E outra dica, eu falei que eu vou até escrever um livro só de dica de empreendedorismo. Que é muita coisa, né, que a gente vive nesses anos. E assim, vocês também têm as suas experiências. E quando vocês tiverem a oportunidade de estar aqui no meu lugar, vocês aceitam o convite, tá, gente? Não recusa. Ai, tem vergonha. Não, venha. Porque eu tenho certeza, assim, que tem muita gente, tem muito conteúdo para transbordar aí para outras pessoas. Uma outra dica é humildade. Porque a gente começa humilde, mas depois que sobe, tem gente que se perde. Então, assim, mantenha a humildade. Segundo, respeito. Isso aqui é o que eu falo, assim, durante as minhas aulas, a Fran testemunha, a André é testemunha, todas são testemunhas. Respeito com as pessoas. Que é o que também, né, a Islane falou que eu vou complementar. O produto, né, ele vale R$50. Esses R$50 é o mesmo vindo de uma pessoa descalço ou com uma pessoa que calça, né, uma sandália de R$500. Ou seja, cor, gênero é o mesmo. Então a gente também tem que tratar as pessoas, gente, com todo respeito. Porque, infelizmente, acontece. Ai, gente, eu queria muito mostrar pra vocês uma foto. Camila, você pode levantar aqui o... Vou contar brevemente minha trajetória pra vocês. Só um pouquinho. Eu acho que não vai dar nem pra ver, mas depois eu vou mandar no grupo pra vocês. Essa aqui foi uma foto que a gente começou... Abaixa a tela. Isso. Essa aqui foi a foto da minha primeira casa, que foi na praça, na Igreja Matriz. Alguém lembra eu dando aula lá? Então, lá foi a minha primeira casa. Eu lembro que... Pode deixar aqui agora não. Domingo à tarde, deitada no sofá, a Jéssica me manda mensagem: Paty, estou muito desanimada, baixa autoestima, não consigo mais me reconhecer no espelho. Me ajuda? E eu aquela sede, né? Porque recém-formada, 220 ligada, eu falei assim, claro, né? Vambora. Proposta: 3 meses grátis, segunda, quarta, sexta, 6 horas da manhã, e você compra um tapete, porque eu não tenho dinheiro, não. E me entrega o resultado. Ela, ok, beleza.
Vamos abrir um parênteses? Vai ter momentos que no começo, gente, a gente às vezes vai trabalhar um pouquinho de graça. Tá bom? E tá tudo certo. Pra depois a gente, né, elevar o preço. Fecha parênteses. Beleza, segunda-feira a gente começa. Aí ela já me ligou, Paty, Elaine Soares também quer. Eu falei assim, então vambora. Não tem problema não. Comecei a dar aula pra ela. Uns 2 meses, ou menos, ela começou a me entregar o resultado. E as pessoas começaram a questionar. O que estava acontecendo com você? Na época não tinha Ozempic, né, gente? E aí ela começou a falar, tô treinando com Paty. Tô treinando com Paty. Nisso, recebi uma ligação, Roseli e Tati. Paty, como que é suas aulas? Como que funciona? Qual o valor? Eu não sei. Pensei comigo, né? Mas lá eu falei assim, não. Vamos marcar então uma hora, uma aula experimental? Não, beleza. Na hora, depois da aula, eu falo pra ela o valor, né? E elas aceitaram. Foi assim, ó, tremendo, quase igual aqui. E aí começou os treinamentos na pracinha da Igreja Matriz. E foram assim, acho que quase um ano e meio, né, Frávio? Frávio também foi meu aluno, inclusive tá aqui na foto. Lá, gente, eu falo que isso aqui, os nossos negócios, a gente cria vínculo, né, amizade. Então lá também eu criei essa amizade com ela. Então eu falo que eu sou amigo dos alunos, tá, gente? Eu sou. E aí, nisso... Deixa eu voltar aqui pro... Voltar aqui pra minha cola. Na pracinha, eu enfrentei muitas dificuldades. Que era chuva. E eu quero trazer pra vocês que todo problema, a gente tem que gostar de problema. E resolver também. Então vem um problema, a gente pega uma solução. Na pracinha tinha chuva. Qual que era a minha solução? Rápida. Treinar na garagem das minhas alunas. Garagem de Jéssica, de Micaela Flores, de Lelei. Eu ia pra casa delas. Choveu, tá na casa delas. Poderia muito bem falar, não, hoje não tem aula não, gente. Não, hoje vai ter aula sim. A gente vai dar um jeito. Tinha formigas. O que eu fazia? Levava um gelzinho pra poder, né, encobrir a dor. Mas era o quê? Um carinho, uma preocupação que eu tinha com elas. E eu tenho certeza que elas entendiam isso como valor. Outra coisa também, não tinha carro. Então eu levava tudo nas costas, na mão, carregava de um lado para o outro. E aí tem outra foto também, depois vou mandar para vocês depois no grupo. Que já é meu segundo espaço. Esse espaço aqui, porque a gente Porto Firme, né? É aquele prédio do Claudio Siqueira embaixo, do lado da MM. E ali eu comecei. Ali foi uma crise, não sei se tem crise existencial de empreendedorismo, mas ali começou. Por quê, gente? Eu comecei, eu falei assim, agora eu vou desistir. Nesse momento eu falei assim, vou desistir. Por quê? Porque tinha aluguel, tinha luz, tinha água, e lá na pracinha eu não tinha. Eu estava em dívida no cartão de crédito porque eu comprei equipamento. Falei, pronto. Senhor Deus, vou fechar as portas. Aí vi uma mensagem de alguém falando, Paty, eu emagreci 5 quilos. Aí eu, ai meu Deus do céu, vou continuar, né? Aí eu falei, Deus do céu, amado, pra que eu fui escolher esse curso, meu Deus do céu? Por que eu fiz medicina, advocacia, sei lá? Aí vinha uma mensagem. Paty, minha mãe acabou de sair aqui do médico e o médico retirou o remédio de pressão alta dela. Aí eu continuo de novo. Aí aquele cliente que te traz um docinho, aí você continua. Quando você vai vendo, né? Você vai cada vez mais subindo. Lógico, gente, também tem cliente também que a gente tem que demitir, né? Mas não é o meu caso. E tem até um momento que eu até pus aqui pra não esquecer, que foi uma aluna que me relatou, mas é a mãe dela, né? Que me relatou que as aulas coletivas que eu dava, ela se sentia tão confortável e eu a tratava tão bem que ela desistiu de cometer um suicídio. Porque ela pensava, eu vou enfiar na frente de um carro. Então, assim, você vê que como as aulas coletivas, né, esse contato humano é tão bom, é tão gostoso. Hoje, essa aqui é a última foto. Vou mostrar um pouquinho. Não dá pra ver, não. Eu vou mandar depois no grupo pra vocês, que é a nossa última confraternização. E assim, tá faltando gente. Mas agora, né, a gente agora é Estúdio Mover, tem um nome, tem um endereço, Avenida Afonso Paz. E eu gosto muito de falar que lá não é meu. Eu gerencio. Lá é das minhas alunas.
que é uma coisa que eu até falei na confraternização. São elas que são as donas. E realmente, gente, quando a gente põe essa chave na cabeça, vira, a gente começa a ter um novo olhar para as pessoas que estão ao redor. E uma curiosidade para vocês. Não temos placas e continuamos crescendo. Não sei se vocês observaram, mas eu nunca tive placa. Mas eu sempre tive presente um pouquinho, ou muito, né, às vezes, na rede social. E no boca a boca também. Outra coisa também que eu quero falar com vocês, que eu realmente esqueci, mas eu acho muito importante falar, que é a questão das metas, que eu pulei ali. É muito importante ter meta. Então, assim, imagina uma linha bem grande, reta. Agora a gente coloca aqui na diagonal. E a gente vai cortar elas pequenininhas. Porque a gente precisa ter meta grande, depois pequenininhas, para a gente subir. E nessa subida a gente comemora. Às vezes é preciso a gente descer um pouquinho. E tá tudo bem. Para a gente, às vezes, poder continuar a subir. Tá bom, gente? E aí, gente, eu quero que vocês lembrem-se, né, daquela frase que eu falei no começo, que aonde vocês podem estar se vocês não pararem hoje. E quero também que vocês guardem com muito carinho que constância não é sobre perfeição, e sim sobre continuar. E obrigada. Ai, obrigada. Parabéns.